Olá, eu sou Michel Saia, fotógrafo de pessoas. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar uma informação com vocês. Muitas noivas me perguntam, muitas noivas têm dúvida em como organizar, qual é o processo de organização da cerimônia religiosa quando elas optam por fazer fora da igreja, ou numa chácara, ou num campo, ou num salão. Então, para o vídeo de hoje, eu tenho uma convidada muito especial que vai nos ajudar com isso. Mas é claro, antes de tudo, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber as notificações. Essa dúvida é muito frequente para as noivas que optam por não casar dentro de uma igreja, fazer a cerimônia religiosa numa chácara ou num salão. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto, tem uma convidada muito importante, muito especial, Roberta Correia aqui conosco. Tudo bem, Michel? Joia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Então a gente vai fazer um bate-papo para passar algumas dicas, algumas ideias, algumas soluções para as noivas que optam por fazer a cerimônia fora da igreja. Tá? Então, antes de começar, Roberta, conta um pouquinho da sua história como cerimonialista. Fala um pouquinho pra gente como você optou por trabalhar como cerimonialista de eventos. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, né? Parabenizá-los pela iniciativa. Acho muito legal a gente poder dividir conteúdo com seguidores, enfim, com as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Bom, Roberta Correia completa 10 anos agora no comecinho do ano, já são 9 anos, né, que a gente está no mercado. Eu iniciei sem muitas pretensões, para falar a verdade, foi um descontentamento com a carreira que eu tinha anteriormente e foi acontecendo naturalmente, né? Começou como bico e o mercado, graças a Deus, foi me dando a oportunidade de desenvolver um trabalho. E 2 anos depois, a gente já estava com uma carteira de clientes grande, realizando muitos sonhos, me identifiquei muito com a profissão. E aí, abandonei a carreira anterior na área comercial, né, que eu já tinha mais de 15 anos, e decidi efetivamente levar a sério, né, esse trabalho que é realizar sonhos. É um trabalho muito gostoso, por sinal. É um desafio, né? É um desafio grande, tem que ter muita dedicação, carinho, respeito, né? A gente lida com um sonho muito importante, com um dia muito importante da vida das pessoas, mas a gente tenta aí, há quase 10 anos, fazer com dedicação, com carinho, né? Com exclusividade, que é uma coisa que eu acho muito importante hoje e que é uma das nossas identidades, né? Tratar o dia único, né? Com exclusividade. Tratar um dia que é único para o casal como Exatamente. Realmente único, né? Sim. Como não mais um dia Um ou não dia, mais um casal. exatamente. Legal. E o que eu pensei em te convidar, mas pela questão assim, muitas noivas hoje, elas optam por não fazer a cerimônia na igreja, ou com padre, ou com pastor. Sim. Elas querem realizar a cerimônia num salão de festas, ou principalmente ao ar livre. Então a gente vai bater um pouquinho um papo sobre como ajudar essas noivas a conduzir algumas situações, a como pensar, como planejar. Eu acho que muitas ainda ficam meio perdidas, se eu faço, se eu não faço e como que eu faço, tá? A gente vai bater um papo aqui que eu garanto que vai ajudar bastante vocês. Uma das dúvidas muito frequentes com relação às noivas é com relação a quantos padrinhos ela deve escolher e também se esses padrinhos devem ser casais, casados ou namorados. Que sugestão você dá para elas? Bom, na verdade a gente acaba levando pro salão ou pro casamento externo algumas regrinhas que é seguido na igreja, né? Eu já tive noivas que tiveram 10 padrinhos de cada lado, né? 20, né? Padrinhos, 40 no total para a gente coordenar. Não é o que a gente sugere, né? Eu acho que um número ideal é em torno de 5 padrinhos de cada lado, né? Mais os pais, que seriam um total aí de 6 de cada lado, que eu acho que fica ideal, né? Tanto para organização, visual, eu acredito assim que é um número ideal. Com relação a ser casado ou não, a gente, na verdade, não tem uma regra, né? Muitas vezes você tem amigos
tem irmãos, tem primos, né? Então, você não tem que se limitar se a pessoa é casada ou não. Eu acho que fica livre aí para os noivos estarem convidando. Eu acho que assim, o convite dos padrinhos, na verdade, tem que ser para pessoas que tenham significado para os noivos. Porque o padrinho não é só ali no dia, né? Ele vai acompanhar aí, né, no decorrer da vida do casal. Então, acho que antes de ser casado ou não, eu acho que a dica que a gente deixa é que seja importante, especial para os noivos e não necessariamente ser casados. Legal, acho que isso é muito importante, porque eu acredito que muitas noivas tenham dúvida nessa questão. Sim. De quantidade, se chama só casal, se não. Então, acho que clareou bastante. E você colocou um ponto com relação ao visual, até na questão da quantidade. Outra dúvida que as noivas têm bastante é com relação a padronizar a cor do vestido. Sim. Porque tanto a questão da quantidade influencia no visual com relação às cores. Qual sugestão você dá para a noiva? Ela deve padronizar, não deve padronizar? Qual que é a sua opinião? Bom, na verdade, a padronização é uma tendência, né? Que nos últimos anos vem tomando uma proporção grande. Antigamente, sei lá, quando eu iniciei há 9 anos atrás, não tinha isso, né? Eu falo que nos últimos 4 anos que isso aumentou. Na verdade, as noivas idealizam hoje muito uma cor, uma decoração, enfim, pensa no casamento como um todo e inclui os vestidos das madrinhas. É um desafio, porque na verdade você tem que equilibrar se as madrinhas primeiro vão aceitar, né? Às vezes a noiva quer que as madrinhas casem, vão de amarelo, laranja, né? São cores que nem todo mundo gosta. Então você vai correr o risco de repente alguma madrinha não aceitar, né? Para a madrinha que recebe o convite, a dica que a gente deixa é o sonho dos noivos, né? Então se a noiva sonhou, sei lá, azul Tiffany, rosa, por que não aceitar, né? O que eu sugiro para as noivas, né, para os casais, em trocar essa ideia e conversar com os padrinhos, é não exigir modelo. Então, modelo eu não acho legal. Talvez uma paleta de cores ou um tom, né, para ser definido, ok. Mas o modelo não. Por quê? Porque você trabalha com muito biotipo. Então, tem a mais alta, tem a mais baixa, loira, morena, mais gordinha. E de repente, um modelo específico não vai ficar bonito para todas. Então, isso eu acho que não contribuiria, né? Agora, quando você define uma cor, né, e você deixa livre para cada uma escolher o biotipo, a chance de todas as madrinhas aderirem é melhor. E eu acho que é válido, porque o que é válido é realizar o sonho, né? Legal, e até pra gente que trabalha com fotografia, fica lindo. Sim, a gente tem uma harmonia, sim, uma padronização, sim, esteticamente fica muito mais bem apresentado. Talvez uma sugestão que a gente tá vendo muito, né, não ser uma cor exata, específica, né? Tem noivas que estão escolhendo uma paleta de cores para você conseguir dar uma flexibilizada nisso, né? Então isso talvez seja uma opção, caso você tenha uma resistência muito grande das madrinhas, seja uma sugestão que fica, né, para ela poder, de repente, repensar. Agora, se o sonho é o azul Tiffany, uma cor única definida, eu acho que vale a pena a conversa, o diálogo, e explicar para esses padrinhos que é muito importante para eles, e 90% adere. Então, a gente agradece. Fica linda as fotos, sim, né? Sim, fica muito bonito. E pensando também nessa questão do altar, uma situação que acontece bastante, às vezes os pais, eles são separados. Sim. E nesse ponto dos separados temos 2 pontos. Os pais são separados, mas eles têm ainda um bom relacionamento, aqueles pais que se separaram e não têm um relacionamento tão legal. Como que você conduz essa situação para a organização ali do altar? Bom, primeiro que é uma situação delicada, né? Normalmente, assim, quando os pais se dão bem, ok, é mais fácil para todo mundo, né? Principalmente para os filhos, né? Eu falo que a maior dificuldade e uma coisa assim que cria uma ansiedade muito grande nossa, como meu pai é importante para mim, minha mãe também como que eu vou agradar os dois e ter os dois felizes no casamento? Então, acho que cada caso é um caso, né? Nós já tivemos alguns. Tivemos casos, por exemplo, de pais que se casaram novamente e os filhos não se davam bem. Então, nesse caso, valeu a conversa com os pais, né? Alguns aceitaram, outros não, dos parceiros não participarem das entradas e a gente realizou ela só com os pais. Já tivemos casos onde os pais se casaram e os filhos se dão muito bem.
e eles fizeram parte da cerimônia. Então, cada um entrou com o seu parceiro, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que avaliar muito caso a caso. O que eu acho que vale a pena para os pais é pensar que, independente da situação deles, o que importa é o filho. Então, já teve casos, por exemplo, que nós reunimos os pais para a gente conversar e falar, olha, independente das diferenças de vocês, o que vale aqui é o sonho do seu filho ou da sua filha. Né? Então, assim, a gente tentar chegar a um consenso e uma melhor opção onde não ofenda vocês, onde vocês fiquem felizes, mas sempre pensando neles. Então, assim, já teve casos, então, de entrar separado, já teve casos da gente colocar os pais um pouco distante um do outro no altar, e não um do lado do outro. Eu acho que é uma sugestão, assim, que a gente deixa. Legal. Acho que é importante, assim, até para os pais, pensar um pouco também no sonho, nos filhos que estão casando, nessa situação, e às vezes um ceder um pouquinho aqui, outro ceder um pouquinho ali, que a gente chega Eu acho que vale. Eu acho que assim, a gente lida com muitas situações, mas eu acho que com o diálogo e os pais e os filhos pensando nisso, né? Às vezes os pais pensam na briga, mas não pensam que é um dia importante pro filho e pra filha. Então, você tendo essa conversa, a chance de você chegar num consenso é grande. E dá certo. Perfeito. Acho que é uma dúvida que muitas noivas tinham. Outra dúvida que o pessoal pergunta bastante é se existe um melhor roteiro ou um melhor protocolo para seguir essa cerimônia religiosa, né, numa chácara e tal, e como você pode conduzir ela da melhor forma. Tá. A diferença principal do casamento que você faz no local e na igreja é que a igreja já existe um pré-protocolo. E normalmente ele não é flexível, né? Então, talvez essa seja a diferença principal. Quando você casa no local, externo, você tem essa flexibilidade, né? Então, facilita. Porque, por exemplo, tem noivas que querem que as avós levem a aliança. É inusitado, mas acontece, né? Tem noivas que querem entrar com o pai e com a mãe. E tem algumas igrejas que não permitem, só deixam entrar com o pai, né? Então, assim, uma sequência base que a gente sugere normalmente o noivo, né, que escolhe, entra com os pais ou só com a mãe. Depois, a sequência dos padrinhos, que quem abre o cortejo normalmente são os pais, o noivo e a noiva, né? E na sequência, os padrinhos. Se os noivos têm florista, normalmente, né, ou damas de honra entra na sequência, ou plaquinhas, né, que hoje é muito habitual, lá vem a noiva e tudo mais. Sim. Depois a entrada da noiva, que seria o cortejo da noiva, né? Depois as alianças e cumprimentos e saída. Esse seria um trâmite normal, que normalmente a gente segue, protocolo. Mas a gente se adequa, né? Então, sei lá, tem noiva, eu já tive noiva que teve, sei lá, 5 páginas, né? E aí a gente teve que ir inserindo aí coisas para essas crianças levarem, né? Ou, por exemplo, tem uma irmã que não tem par, né? Então vamos, sei lá, levar a Bíblia, né? Levar a chave da casa. Então a gente adequa algumas situações, quando é externo, para de repente atender ou encaixar pessoas que na igreja talvez a gente não conseguiria encaixar. Então, essa vantagem de realizar o casamento externo. Então, existe um protocolo. Existe um pré, né, que seria basicamente esse que eu falei rapidamente, mas a gente pode se adequar à realidade de cada um. Você né? consegue fazer ele mais personalizado. Sim, de acordo com o sonho a gente consegue, porque a gente não tem que seguir efetivamente o protocolo, né? Importante, porque às vezes a noiva ela acaba pensando, mas eu vou casar fora, eu tenho que fazer igual como se fosse na igreja. Não, você consegue adequar, você consegue encaixar ele mais mediante... Vou dar um exemplo assim, que normalmente é muito tradicional, mas, por exemplo, eu já tive clientes que não optaram. Eu tive clientes que não teve a entrada das alianças, por exemplo, que é super tradicional, mas que casou fora e não teve a entrada. A aliança já estava com o noivo. Na hora das alianças, já entregou a aliança e trocaram as alianças ali. Então, assim, você consegue flexibilizar. E um ponto muito importante que o pessoal gosta de fazer quando vai casar, realizar uma cerimônia externa, é com relação aos votos. Certo. Então, a troca dos votos. Que recomendação você dá para que o casal possa escrever os votos de casamento? Tá. Os votos é um momento muito esperado, normalmente.
pelas noivas, tá? Vou confessar, as noivas, a gente já teve noivas, assim, que a noiva, eu quero os votos, e o noivo falava, não quero, né? Aquela aflição, aquele medo do microfone, né? Primeiro que, assim, falar em público ali já tem todo nervoso, então alguns têm essa resistência, né? Enfim, personalidade de cada um, não tem como a gente mudar. Mas a dica que a gente dá é que se inscreva, porque às vezes a pessoa quer falar, mas se você falar ali aleatoriamente, na hora, o nervosismo, às vezes você não acaba passando tudo que você quer falar. Então, a primeira dica é essa, escreva, né? A chance de você falar para o outro aquilo que você tem vontade, não esquecer nada importante é grande. O que é importante? Passar uma mensagem, né? Não contar toda uma história. Porque a gente que faz casamento tem isso, né? Às vezes fica uma coisa muito extensa, muito longa. Para quem tá assistindo, sabe, uma coisa lida ali, não cria tanta emoção. Acaba às vezes perdendo essa conexão, né? Exatamente. E se você passa uma mensagem do coração, sim, né? Nada de procurar lá na internet e copiar, tá? A dica eu acho que é assim, pense na história de vocês, né? Aquilo que é importante, o que levou vocês a chegarem até ali, né? Eu falo que quando abre a porta e a noiva entra ou desce do carro, né? A sensação que a noiva tem é disso, é porque existe um processo tão longo dos noivos até chegarem ali, que quando você tá ali, né? O que você quer falar pro outro? Se a gente conseguiu, né? O que você quer passar pro outro naquele momento? Então, acho que isso é muito importante, né? Mas de uma forma, assim, direta, né? Talvez, assim, não tão longa. Importante, com todos os pontos importantes, mas não contar a história inteira, né? Tem noivos que escrevem 5 páginas de votos, não. Fazer uma coisa que vem do coração, aonde a pessoa saiba que você escreveu para ela e não que você foi lá na internet e copiou, mas que seja breve, assim, e que passe aquilo que você está realmente sentindo naquele momento. Acho que um ponto bem importante é a questão do ser breve, porque a gente sabe que depois de um certo tempo, por mais que os votos seja a troca ali entre o casal, mas ele tem que fazer sentido para as outras pessoas que estão ali no casamento. Então, se acaba passando, demorando, tal, acaba para o pessoal que está assistindo, acaba perdendo um pouco esse sentido. Até mesmo tempo de cerimônia, né? O que a gente sugere é que seja no máximo 1 hora, né? Entre entradas, é importante a gente falar sobre isso, né? Entre entrada, cumprimentos e o processo todo, né, da cerimônia, que ela dure, porque a cerimônia que ela dura mais do que isso, né? A gente já teve cerimônias que duram 1h40, né? É muito maçante, é maçante para os noivos, é maçante para quem está assistindo, né? Então, uma dica que a gente deixa também é essa, que seja aí no máximo 1 hora, 1h10, contando tudo, né? O cortejo, o inicial, cumprimentos no final e o processo. Então, de repente, sintetizar isso é importante para fazer parte realmente sentido, né? Para não ficar uma coisa muito maçante para quem está assistindo. Eu acho que o ponto que você colocou é muito importante, a questão do tempo total da cerimônia. Para que, às vezes, a gente percebe, às vezes eu participei de cerimônias que duraram muito mais do que 1 hora e a gente percebe que vai chegando em determinado momento, as crianças já não aguentam mais ficar ali, o pessoal mais de idade também já é mais complicado, então ela acaba se estendendo muito mais e acaba perdendo um pouco o sentido no final. No nosso caso, a gente realiza muito casamento pôr do sol, às vezes que tem sol ainda. Então, assim, quando isso se estende muito, né? É cansativo, ou o casamento de manhã, por exemplo, o pessoal não aguenta, se o sol tá muito forte, levanta, sai. Então, pensar no horário que você tá fazendo, a cerimônia eu acho muito importante, até para você pontuar, né? Uma dica também que eu acho legal, pensando em cerimônia, né? Se é uma cerimônia durante o dia, que vai estar muito sol, hoje tem muitos lugares que aluga os guarda-sol, né? Então é importante você ter esse cuidado com seu convidado, deixar ali, né? Já fiz casamento, sei lá, que chovia, não chovia. Então, de repente, preparar para essa casa chover, você ter ali para os convidados. Eu acho que é um ponto que, para quem opta, principalmente, não só casar no salão, mas casar no campo, né? No ar livre, é importante pensar nisso. E foi até bem colocado, porque uma outra dúvida que os casais têm é com relação assim, o casal está ali, os pais estão ali e
deu o horário e falta um casal de padrinho. Como proceder nessa situação que tem aquele casal de padrinho atrasado? Bom, cada assessoria, cada cerimonial tem um procedimento, né? O nosso nós vamos começar o casamento, né? Isso é conversado com os clientes antes. Então, no decorrer do planejamento, nas reuniões, principalmente na reta final, isso é uma coisa que a gente frisa muito. Hoje em dia, existe muito grupo de padrinhos. Quando existem, a gente tem um contato muito próximo com os noivos, eu faço questão de mandar uma mensagem para os padrinhos. Fala para eles da importância, porque assim, um padrinho atrasar, ele atrasa todo um planejamento, toda uma programação. Então não é só esperar o padrinho, né? A noiva tá ali, ela tem uma ansiedade de entrar, né? Você tem horário de músicos, você tem todo mundo aguardando, você tem o convidado que chegou meia hora antes do horário previsto. Então, assim, eu não posso parar toda uma organização por conta de um casal de padrinho, né? Então, isso eu friso muito com os noivos. Claro, o que é importante? Os pais têm que estar lá, né? Os irmãos têm que estar ali. Porque vamos pensar, uma mãe atrasou. Como que você começa um casamento se uma mãe está? Aí é mais delicado. Agora, um padrinho atrasou, mas todo o restante está, a gente inicia sim a cerimônia. Depois, quando o padrinho chega, a gente encaixa e na hora dos cumprimentos ele sai normalmente. Mas atrasar a cerimônia por conta de padrinho, não. E até, principalmente quando a gente fala que às vezes o sonho da noiva é casar no pôr do sol, né? Fazer o ensaio no pôr do sol, então esse atraso do meia padrinho... hora, 20 minutos pra foto, por exemplo, no teu caso. Acaba estragando, acaba atrapalhando o sonho. Um planejamento de 18 meses, de uma vida, de ter uma foto num pôr do sol, que por conta de um atraso pode acontecer. Então, a gente não trabalha com essa possibilidade. Legal. E com relação assim, uma das preocupações dos casais que optam por casar numa chácara, no camping, ambiente externo, é com relação a e se chover e tal. Então, como que você lida, como que você cuida com o casal para ter esse plano B já preparado? Bom, nossa fama é que a gente é pé quente, né? Porque casamento ao ar livre é uma das nossas especialidades. Então, a gente lida com plano A, plano B, sempre, né? Primeiro ponto, assim, primeira dica, que eu acho que é importante deixar aqui. Se você está optando em casar no campo, né? Vamos pensar ao ar livre de um modo geral. Fazenda, chácara, praia, não importa. Você tem que pensar que chuva é uma coisa que não é previsível. Sim. Né? Acontece. Principalmente num período que assim, nós não temos mais primavera, verão, outono, inverno, lindo, maravilhoso, como era alguns anos atrás. Né? Numa mesma semana chove, faz frio, faz calor. Então, a gente normalmente trabalha muito com a programação e a previsão da semana e ainda com possibilidade de erro. Então, não dá pra você sofrer um ano antes que você está fechando o teu evento. Então, assim, a primeira dica é, se você está optando em escolher um local que é ao ar livre, você tem que pensar que pode dar tudo certo, que você, de repente, vai chover ou vai estar nublado, que você vai optar, sim, pelo plano B. Então, uma das nossas funções, muito importante no caso, é essa. É pensar o plano A e pensar o plano B também. Né? As noivas nunca querem. Né? Você vai falar para as noivas, vamos pensar no plano B? Não, Roberta, eu não quero pensar no plano B. Eu falo, mas eu quero. Sim. Né? Porque isso acaba sendo um problema para nós. Então, pensar com o cliente antes é fundamental. Ah, sei lá, acordei no dia do meu casamento, tá chovendo. Ah, vou ficar louca? Não. Você já sabe o que vai ser feito. Então, é importante, né? Vamos pensar assim, na prática, né? Se tem a opção da gente montar o plano B dentro do salão, quando a gente pensa o layout do salão, a gente já pensa no plano B caso necessário. Então, você já deixa um corredor maior, um espaço maior, para de repente empurrar 1 ou 2 mesas e conseguir passar um plano B, né? Não temos essa opção, o salão já está no limite, por exemplo, existem casos. Então, a gente tem que pensar numa tenda, nesse caso, e pensar nela não no dia. Normalmente, até 1, 2 dias antes, a gente vê a estimativa, se vai chover ou não, ou se tem uma probabilidade de chuva grande, e tomar a decisão de contratar uma tenda ou não. É um valor que eu falo para os noivos que ele já tem que ter reservado, né? Se vai usar ou não, a gente não sabe, mas é importante no planejamento deixar reservado, porque de repente pode ser que a gente precise, né? E pensar que assim,
um plano A, com um plano B, vai ser um dia especial, vai ser um dia importante, vai ser o dia deles, né? Então, assim, com chuva, sem chuva, né? Lá dentro, lá fora, é o dia do casamento, vai ser especial. Eu acho que isso tem que estar acima de plano A ou plano B. Legal. E como você comentou assim que cada noiva é uma noiva, a gente sabe que cada casamento é um casamento. Sim. Fala pra mim, teve alguma situação, alguma noiva que te fez algum pedido inusitado, algum pedido que você falou, nossa, tipo, nunca pensei por isso? Já aconteceu a situação contigo? Pra cerimônia? Nossas noivas são noivas diferentes, né? Eu falo que a gente é sortudo. Porque a gente consegue viver várias experiências, assim, desde casamentos temáticos, que a gente já fez vários, né? Desde rock, tema country, né? A noiva entrou de bota, carruagem, enfim, com tudo que ela tem direito, todos os convidados de chapéu e bota, sabe? Então, assim, a gente já viveu algumas coisas, japonês, né? De ter os mil tsuru, por exemplo, a gente já viveu isso. Pra nós, assim, o casamento que foi mais dificultoso, vamos dizer assim, pra executar, né? Que a gente teve mais dificuldade em executar, foi o casamento que a noiva quis entrar antes do noivo. Primeiro que é inusitado, né? Foge completamente do tradicional. Você fala assim, noivo, você quer noiva. E aí, sim, uma noiva, né, resolve entrar primeiro. Primeiro que não é só o entrar primeiro. Porque normalmente o noivo ele chega no mínimo 30, 40 minutos antes, né, do horário. E não tem como, por exemplo, você, falando de horário de convite, por exemplo, entregar 2 convites para o convidado e falar para ele chegar 1 hora antes. Então, assim, não tinha como ser feito isso. Então, pra gente realizar isso, e graças a Deus deu certo, é uma missão 007. Primeiro, você tem que ter cúmplice, né? Então, assim, teve alguns padrinhos que foi se arrumar com o noivo pra gente poder conseguir, entre aspas, o noivo fazer ele não sabia. Não, o noivo não sabia de nada, né? Então, assim, a noiva, ela teve que se antecipar e tentar chegar um pouco antes pra gente fazer entrada de padrinhos, entrada de todo mundo antes, pra na hora que o noivo chegou no local, a noiva já estava no altar esperando ele. Então, assim, completamente inusitado, deu tudo certo, mas assim, foi uma loucura. Imagino. Foi uma loucura, assim, mas eu acho legal. Eu acho assim, a função nossa, como cerimonialista, né, eu acho que é ser instrumento para contribuir para realizações. Eu acho que cada pessoa tem um sonho, assim. A pessoa já idealiza de criança, enfim, ou quando encontra realmente a pessoa fala, não, esse é o nosso sonho. Por mais louco que pareça ser, ou por mais fora da caixa que pareça ser, para aquele casal tem sentido, né? Sim. E a nossa função, a nossa, de vocês também, é fazer com que isso se torne realidade, né? Vocês que fazem o ensaio com eles, quantos noivos querem coisas hoje completamente inusitadas? Você fala, meu Deus, né? E você vai falar assim, não vou fazer. Não, acho que a nossa função é essa, né? É fazer com que aquele sonho, por mais louco que seja, a gente contribuir, né? Pensar na organização como um todo para que esse sonho se torne realidade. E o da Natália e do Vitor, lindos, até hoje a gente tem contato com eles, foi incrível, foi um dos casamentos mais lindos que a gente realizou até hoje, foi emocionante, né? Porque a hora que ele chegou, a gente levou o recadinho dela, falando que a vida toda ele surpreendeu ela, mas no dia do casamento deles, ela quis surpreender eles, e surpreendeu mesmo a todo mundo, porque ninguém sabia, só toda a equipe da organização, e ele, né, e ela e a gente que sabia, padrinhos, os pais, ninguém sabia. Então, assim, foi uma coisa que marcou a família, marcou a nossa história, foi incrível, assim. Que legal. Eu fiquei enquanto você estava comentando, eu fiquei imaginando a reação uma possível reação do noivo, ou dos assim, pais, ou que acho que todo mundo dentro desse casamento deve ter falado assim, oi, o que está acontecendo aqui? E assim, é muito legal que deu um atraso, e aí ela queria desistir, eu falei pra ela, não, você não vai desistir, né, o seu sonho, a gente planejou, a gente sonhou, acho que também tem isso, né, quando você se envolve mais com o cliente, quando você pega um casamento só, quando a gente não trata o casamento só como um contrato, né, você acaba se envolvendo, assim, eu sabia o porquê que era importante aquilo pra eles dois, então assim, eu não deixei ela desistir.
Já tava tudo organizado, podia ter dado errado. Não, mas vamos fazer, né? Vamos realizar, vamos realmente fazer com que aconteça, né? E marca uma história, porque eu acho que a gente lida muito com isso, né? É o nosso trabalho, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente está fazendo parte de uma coisa preciosa para alguém, né? É um dia que, assim, talvez pra gente é só mais um evento, mas para aquela família, para aquele casal, é um dia que vai ser marcado para sempre, né? Nossa, perfeito, Roberta. Eu acredito que com esses pontos que a gente abordou aqui, deve ter clareado um pouco mais aquela noiva, que às vezes tem noiva até que pensa em fazer algo diferente, mas ela fica assim, será que eu faço? Medo, será né? que vai dar certo? São essas crenças limitantes que acabam falando assim, então eu vou fazer o já tradicional. Então eu acredito que deu até um estranho, algumas noivas falam, eu posso fazer algo diferente. Fazer. Então eu acho que esse nosso bate-papo que a gente teve aqui foi muito importante para aquela noiva que pensa em fazer algo diferente, mas está meio na dúvida, então ela realmente pode fazer algo inusitado. E também para aquela noiva que estava meio assim, caso na igreja, caso externo, eu sempre quis casar externo, mas eu tenho alguns medos em casar externo. Então acho que foi um bate-papo muito produtivo nesse ponto. E para a gente finalizar, Roberta, fala aqui pra gente, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as noivas, algum recado para elas? Bom, primeiro que vocês não desistam de sonhar, né? Hoje o casamento, ele tem um custo alto, né, para muitos clientes. Às vezes você fala, isso está muito distante de mim, mas não. Eu acho que com planejamento, com dedicação, dá sim para realizar. Você ter bons profissionais do seu lado, eu acho que é fundamental. É uma dica, uma coisa que eu acho, que eu levo, né, a gente que trabalha junto sabe, é que para você realizar um evento de sucesso, cada um tem que fazer o seu melhor. Então você ter bons profissionais, onde cada um faça o seu melhor, a chance do seu evento ser único, especial, é muito grande. E a gente espera fazer parte dele. Legal. Né, Michel? Claro. Conta com a gente. Roberta, muito obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo aqui pra gente ajudar aí essas noivas que estão na organização do casamento. Então, se esse vídeo ele fez sentido para você, se ele te ajudou, ou se você conhece alguma amiga que vai casar e tá meio perdida, pensando como que ela pode fazer, manda esse vídeo para ela. Com esse vídeo eu consigo alcançar meu propósito, que é ajudar a maior parte de noivas possível. Legal, gente? Ficou alguma dúvida? Pensou em alguma coisa que a gente não abordou aqui? Coloca aqui embaixo nos comentários ou manda pra gente por direct no Instagram, que eu e a Roberta vai ficar muito feliz em poder responder para vocês. Roberta, muito obrigado novamente em dedicar esse tempinho aqui com a gente. E esse vídeo ele faz parte de uma playlist exclusiva aqui no canal, que é com o objetivo de ajudar as noivas a organizar esse grande dia. Roberta, muito obrigado. Pessoal, obrigada. Até o próximo vídeo.